Isaías capítulo 1, versículo 11. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, por suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Pense num texto pesado. Pense Deus dizendo isso para você quando você coloca os pés neste templo. Imagina você vindo se arrumar para a igreja, achando que vai servir a Deus, e coloca os pés no templo, e Deus diz isso para você. Vocês acham que estão fazendo o que com isso? Vocês acham que eu vou aceitar a adoração de vocês? Vocês acham que eu vou ouvir quando vocês orarem? Vocês acham que eu vou receber a oferta que vocês vão depositar no altar? Vocês acham que eu vou receber a adoração de vocês? É isso que vocês acham. Imagina Deus dizendo isso. Ele disse isso. Ele disse isso para um povo que estava caminhando para o cativeiro de novo, pelos mesmos motivos. Não tem aquela ideia que nós dizemos assim, quando a circunstância ou o problema se repete na nossa vida, é porque nós ainda não aprendemos a lição. Quando as circunstâncias se repetem na nossa vida, é porque ainda não aprendemos a lição. É por isso que, hora e outra, nós estamos caindo nos mesmos problemas, nos mesmos desafios, tendo que lidar com as mesmas questões que antes nós achávamos que já tínhamos superado, mas eis que o problema reaparece, para que a gente aprenda uma lição que nós não aprendemos lá atrás, não aprendíamos lá atrás. Nós não conseguimos aprender lá atrás. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel estava caminhando para um cativeiro. Mas quando olho para um texto como esse, a gente começa a pensar nas armadilhas que a vida religiosa nos coloca. Eu queria falar sobre isso. O povo aqui estava numa armadilha religiosa. E eu queria fazer um contratempo com isso, até porque a vida com Deus, ela é muito gratificante. Viver com Deus é algo que preenche os espaços vazios da nossa vida. Viver com Deus é ter uma vida plena, é ter uma vida de plenitude, é ter uma vida que nos constrange a vivermos intensamente a nossa fé. Viver com Deus, sim, é algo gratificante. E quando não conseguimos degustar a nossa vida com Deus, quando nós não conseguimos ver graça na vida com Deus, quando nós não conseguimos sentir prazer em nossa vida com Deus, é porque existe algum problema no meio do caminho que me impeça de ver isso.
Porque viver com Deus é abençoador. Viver com Deus é uma das melhores coisas, se não a melhor coisa da nossa vida. A melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é um dia decidir viver com Deus. E isso é gratificante para o nosso coração. Só que o grande problema é que nós transformamos o nosso relacionamento com Deus em uma religiosidade. E aí é onde a gente caminha para o buraco. E aí é onde as coisas começam a perder o sentido na nossa vida. Porque Deus, em nenhum momento das Escrituras, se você lê a nossa Escritura Sagrada, ou as Escrituras Sagradas, em nenhum momento você vai ver Deus incentivando o povo a criar uma religião em nome dele. Você já leu isso aqui? Em algum momento você viu isso aqui? Deus querendo que o povo criasse uma religião em nome dele. E por que Deus não queria isso? Porque viver com Deus é uma filosofia de vida. Viver com Deus é um estilo de vida. Nunca foi e nunca será uma religião. Porque no momento que nós transformamos a nossa relação com Deus em uma religião, nós começamos a criar armadilhas para a nossa própria vida. Coisas que nós não vamos conseguir cumprir. Coisas que nós não vamos conseguir realizar, numa tentativa de agradar a divindade, de agradar o sagrado, de agradar a Deus. E nessa minha tentativa de agradar a Deus, eu caio num laço chamado religiosidade. E aí eu caio em um monte de armadilhas, que eu mesmo criei, que eu mesmo fiz. Então foi exatamente isso que aconteceu com o povo. E aí Deus, através do seu profeta Isaías, alerta esse povo sobre os cuidados para que eles não caíssem nessas armadilhas. E quem criou essas armadilhas? Eles mesmos. O próprio povo criou. Por que o povo estava voltando para o cativeiro? Quando eu falo voltando para o cativeiro, que eles ficaram cerca de 400 anos como escravos no Egito, certo? E por que eles ficaram como escravos no Egito? Desobediência, pecados. Eles não aprenderam a viver com Deus. Ficaram 400 anos, geração após geração, dentro do Egito. Deus liberta o povo, prometendo uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra importante, para que o povo tivesse sua identidade, para que o povo pudesse ter um lugar, para que o povo pudesse ser o povo de Deus, estabelecido na terra. E o que é que o povo faz com isso? Nada. Joga fora. Aí o povo volta, aí você lê o livro de Juízes, você vai ver uma das maiores aberrações que o povo faz. Vive naquele ciclo: pecado, desobediência, punição de Deus, arrependimento, bonança, pecado, punição de Deus, arrependimento, bonança. Isso um ciclo inacabado. E a única solução que Deus encontrou foi: vocês vão para o cativeiro. De novo. Por quê? Porque não aprenderam a lição. Vocês ainda estão vivendo como religiosos. Olha o que é que Deus diz. Aquilo que nós acabamos de ler. Olha o que é que Deus diz aqui. Ele está dizendo isso para o povo dele. Ele não está dizendo isso para uma pessoa que não tem um encontro com Deus. Ele não está dizendo isso para uma pessoa que nunca conheceu a Deus. Ele está dizendo isso para o seu povo. Imagina você lá diante de Deus, você vai se ajoelhar para orar, e Deus dizendo: levanta, eu não vou receber sua oração. Você já imaginou Deus dizendo isso para você? Você vai dizer: mas Deus não é misericordioso? Mas tem limite. Tem momentos que Deus diz assim: nem ore que eu não vou te ouvir. Pode levantar daí. Não tem aquele momento que a gente tem a sensação de que a gente está orando, e as coisas... Talvez é Deus dizendo: eu não vou te ouvir, cara. Você está cheio de pecado aí, você está cheio de coisas na sua vida que você precisa consertar. Aí depois você vem pagar de santo na minha frente. Depois você vem pagar de servo na minha frente. Depois você vai se ajoelhar. E quando é nas orações na igreja é que a gente capricha, né? Quando a gente faz fazer nossas orações, a gente usa palavras bonitas. A gente usa palavras que a gente nem sabe o significado. A gente usa porque a gente impressiona. Aí a pessoa sai aqui da igreja e diz assim: rapaz, aquela oração, ó, falou o meu coração. Aí Deus olha para dizer: mas não falou ao meu. Falou ao outro, mas não falou ao meu. Eu não ouvi isso. Isso é hipocrisia. Isso não tem nenhuma relação comigo.
Imagina Deus dizendo isso. Deus poderia estar muito cansado com esse povo, né? Esse é um dos povos mais chatos que existia na face da terra. O segundo é o povo da Igreja Batista de Andorinha, né? Mas o primeiro era esse aqui, tá? O primeiro era esse, em primeiríssimo lugar. Mas essa relação com Deus virou algo que não trazia mais plenitude para o povo. E o povo vivia em rituais, e chegou um momento que Deus diz assim: do que adianta você prestar sacrifício? Esse sacrifício vai influenciar em quê na minha vida? E aí eu queria mostrar a partir desse texto, porque a figura do profeta era muito importante. Ele está profetizando no reino do sul. Você sabe que existiam os 2 reinos, que depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos ficaram com a tribo do norte, e 2 tribos ficaram com a região do sul, com aquilo que nós chamamos como o reino do sul. E ali o profeta Isaías está profetizando para o reino do sul. E por que ele está profetizando lá no reino do sul? Porque dali era que sairia o Messias. Era dali onde vinham maiores pecados. Até porque, quando nós vamos olhar a raiz do nome Isaías, ele vai ter dentro do nome dele, tanto o nome de Deus, quanto o nome de Yeshua. Não é Yeshua, né? Aliás, é Yeshua, não é Yeshua. Yeshua que a gente canta, né? Se essas músicas acabam comigo, né? Me confundem. Não é Yeshua, tá, gente? É Yeshua. Yeshua é o que vocês cantam aqui, achando que estão cantando Yeshua. Mas dentro dele está Yeshua. O que significa isso? Salvação. E completa com Iá, que significa Adonai. Então, Deus é a salvação. E ele pega um profeta que tem o nome Deus é a salvação, para profetizar para um povo, para o povo dizer assim: é Deus quem vai salvar. Se vocês se voltarem para mim, eu vou salvar vocês. Agora, enquanto vocês viverem nesse ciclo, nada do que vocês fizerem vai fazer sentido, nem para a vida de vocês, muito menos para a minha vida. Mas eu queria pensar com os irmãos, quais são essas armadilhas, quais são esses cuidados que nós devemos ter, para não transformar a nossa vida com Deus em religiosidade. Que armadilhas muitas vezes nos aguardam em relação a essa vida religiosa? E a primeira delas, nós encontramos no versículo 11, a pergunta que Deus fez. Vai dizer assim: o que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, nem de cordeiros e de bodes. Você sabe que o povo de Israel era um povo muito ritualista e precisava prestar alguns sacrifícios para poder fazer expiação pelos seus pecados, sacrifício de gratidão, enfim. Mas aqui está uma armadilha perigosíssima da vida religiosa. A armadilha é fazer as coisas para Deus sem conhecer a Deus. O que Deus está dizendo aqui para o povo é: vocês estão prestando sacrifício a mim, mas vocês não me conhecem. Vocês não esboçam nenhum tipo de reação para querer me conhecer. Quem sou eu na vida de vocês? Eu sou aquela pessoa que apenas vocês vão despejar sacrifício, sacrifício, sacrifício. Vocês vão fazer as coisas para mim, sem me conhecer. É aquele momento em que a vida passa a ser mecanizada. A minha vida religiosa passa a ser mecanizada. Por que é que eu dou o dízimo? Ritual. Por que é que eu venho à igreja? Ritual. Por que que eu me dedico a alguns ministérios? Ritual. Mas o que que isso significa para Deus? Se eu não conheço, se eu não busco relacionamento com Ele, se eu não me envolvo com Ele. E aí Deus manda essa dica e essa ordem para o povo, que muitas vezes o povo estava fazendo as coisas para Deus, mas não conhecia Deus, porque estava na vida mecânica, até porque alguém reproduziu. E às vezes nós entramos na nossa vida assim, cristã, na nossa vida com Deus, porque vimos algumas pessoas fazendo, e aí a gente entra na máquina e a gente continua fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Mas aí pergunta: e o seu relacionamento com Deus? Está onde? Qual é o momento em que você para me conhecer?
E aí muitas pessoas ficam brigando por um monte de coisa dentro das nossas comunidades de fé, e eu pergunto, você está fazendo isso porque você quer servir a Deus, ou porque você está servindo a si mesmo? Quando nós brigamos por coisas desnecessárias, é porque nós estamos servindo a nós mesmos, mas a gente mascara isso com o meu serviço a Deus. Eu estou fazendo para Deus, e Deus dizendo, não é para mim, é para você. Mas por que é para você? Porque você não me conhece, você não me busca, você não ora na sua casa, você não lê a minha palavra, você não tem uma vida de dedicação a mim. E aí a gente vem à igreja e a gente despesa o nosso dízimo porque nós não temos culpa. Damos o dízimo porque somos culpados, porque nós não conhecemos a Deus, mas fazemos as coisas mascaradas como se fosse para Ele. Mas no fundo, não estamos fazendo para Ele, estamos fazendo para nós mesmos. Porque nós queremos mostrar, nós queremos dizer que fazemos, nós queremos dizer que nos importamos, nós queremos dizer que somos importantes. E Deus dizendo, não é para mim. Porque você nem sequer ora na sua casa, porque você nem sequer conhece as minhas escrituras, porque você nem sequer mostra para a sua família quem eu sou, e aí você vem cumprir o seu ritual, dizendo que é para mim. Não é para mim, é para você. Isso é vida religiosa, e isso é uma máquina, é uma armadilha que nós entramos. E aí eu pergunto, que diferença faz você entregar um dízimo na igreja? Por religiosidade. Qual é a diferença? O que que isso vai mudar na ação de Deus? Na sua vida? Que diferença faz você servir em um ministério? Eu vou me candidatar a tal cargo na igreja, porque tem muita gente que acha que é cargo, não é função. Por isso que a gente faz confusão. Por tudo. Porque a gente acha que é cargo, não é ministério. E aí, por que que eu quero isso? Por que que a gente faz isso? A gente serve a nós mesmos. E a gente mascara isso achando que está servindo a Deus. Agora, que diferença faz você servir? Qual é a diferença? O que isso vai mudar na ação de Deus na sua vida? Absolutamente nada. Porque eu vivo a minha vida com Deus mecanizada. Eu vivo a minha vida com Deus religiosa. Mas eu não conheço a Deus. Eu não faço a mínima ideia de quem é esse Deus. Do que eu estou fazendo aqui. Por que que eu venho à igreja? Por que que eu me preocupo com as coisas do reino? Por que que eu faço o que faço? Para que isso? Por que que eu faço isso? Porque entramos na vida mecânica com Deus. Mas nós achamos que estamos servindo a Deus. E saímos bem na fita. E ficamos bem com todo mundo, até porque as pessoas precisam me ver. As pessoas precisam saber que eu estou dando. As pessoas precisam saber que eu estou contribuindo. As pessoas precisam saber que eu estou aqui. E de vez em quando eu apareço. E aí eu não oro em casa, mas eu canto. Eu não oro em casa, mas eu prego. Eu não oro em casa, mas eu dou meu dízimo. Eu não oro em casa, mas eu venho para a igreja. Que diferença isso vai fazer se eu não conhecer a Deus? Nenhuma. É por isso que eu digo, meu amado e meu irmão, se você está com a sua vida mecânica, você tem duas decisões para tomar. Primeira delas, fique em casa. Amém? Amém ou não? Fique em casa. Sabe por quê? Porque não há diferença nenhuma você estar aqui. Eu estou dizendo isso porque eu sei da seriedade que é. Ou a segunda coisa, você dizer assim, não, eu quero conhecer a Deus. Mas esteja disposto a conhecer a Deus. Porque você vai ver que o seu conhecimento por Deus é muito diferente do que aquilo que você vem achando que é. Sabe o que é? O que é que o povo estava em crise e é o que a gente entra em crise hoje? As pessoas estão em crise porque diz assim, o povo, e nós também, por que que Deus, quando eu sirvo a Ele, algumas coisas na minha vida não dão certo? A gente entra nessa crise ou não entra? A gente questiona ou não questiona isso? Por que é que eu estou servindo a Deus? Vale a pena mesmo servir a Deus? Porque se eu sirvo a Deus, eu passo por um monte de coisa que eu não queria passar.
Então vale a pena mesmo, e a gente começa a questionar, sabe por que a gente questiona? Porque a gente não conhece a Deus. Se a gente conhecesse a Deus, a gente lidava com a soberania de Deus. E a soberania de Deus é quando Deus dizer assim, nós vamos para o cativeiro, o povo vai dizer, nós merecemos. Mas aí Deus diz, nós vamos para o cativeiro, o povo diz, por quê, Senhor? Eu não mereço isso, eu dou meu dízimo. Eu não mereço isso, eu estou na igreja. Eu não mereço isso, eu estou prestando meu sacrifício. Eu não mereço isso, eu estou cumprindo meus rituais. Aí Deus diz, é por isso. Porque você só está cumprindo o ritual, mas você não me conhece. Irmãos, essa é uma das coisas mais sérias que o profeta vai descrever aqui. Exatamente para dizer, para a gente fugir dessa armadilha, fazer as coisas para Deus sem conhecer a Deus. Primeiro, conheça a Deus. Seja honesto. Quando chamarem você para participar de alguma coisa, seja de coral, seja de louvor, seja de pregação, seja de qualquer ministério, diga assim, eu não vou porque eu não conheço a Deus, eu quero aprender a conhecer a Deus. Eu quero me envolver com Ele, eu quero aprender da palavra dEle. Para aí, quando eu estiver cantando, eu saber porque eu estou cantando. Porque aí, quando eu estiver tocando, eu saber porque eu estou tocando. Porque aí, quando eu estiver pregando, eu saber porque eu estou pregando. Esse é o caminho de volta. Esse é o refazer a caminhada. Porque aí eu vou fazer as coisas para Deus, sabendo o que é para Deus. E quem é Deus na minha vida. E não para cumprir vários rituais. Porque Deus vai dizer aqui, o que faz pensar que deseja os seus muitos sacrifícios? O que faz você achar que o que você está fazendo eu estou aceitando? Isso é uma armadilha para a nossa vida. Mas tem uma outra armadilha, o negócio vai só piorando. A segunda armadilha, ele vai começar a fazer o estrago. Ele vai dar nome aos bois. Ele vai dizer aqui, quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Aí olha o que ele diz. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Olha o que Deus vai dizendo. Sou eu não, tá, irmão? Fica com raiva de mim não, tá? Se quiser, você recorta aí o capítulo 1 de Isaías. Problema nenhum. E ele vai continuar. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Sabe que Jesus vai traduzir isso muito mais a fundo, né? Jesus, a lei vai dizer para a gente assim, você não pode matar, não é isso? A lei diz isso ou não? É um mandamento do Senhor, não matarás. Aí a gente olha para esse texto e diz assim, eu não mato, minha mão não está suja de sangue. Aí Jesus vai atualizar, Jesus vai contextualizar esse mandamento e vai dizer assim, se você ao menos guardar um ódio no seu coração, é a mesma coisa que você estiver matando a pessoa. Aí a gente vai dizer que Jesus aliviou mais do que Deus no Antigo Testamento. Deus disse, o que é pecado? Não matar. Jesus vai dizer, o que é pecado? Você nem sentir ódio. Mas é um pecado pequeno ou grande? Não, é a mesma coisa que se tivesse matado. Então, todas as vezes que adentramos neste santuário, com ódio no nosso coração, é como se estivéssemos cumprindo e quebrando o mandamento de não matarás. Estamos entrando com as nossas mãos cheias de sangue. Você entende isso? Como é pesado isso? E qual é a outra armadilha que Deus quer dizer com isso? A outra armadilha que nós precisamos ter cuidado para não ter uma relação entre liturgia e prática de fé. O que é liturgia? Eu venho e cumpro as minhas obrigações religiosas. O que é prática de fé? É quando eu saio daqui e eu vou viver isso que eu acredito e que eu acabei de fazer. O que é que o povo estava fazendo? Cumprindo todos os rituais e quando saíam, cometiam crimes. Odiavam-se, matavam-se.
E Deus dizendo assim, o que? Isso é relação comigo? Vocês saem por aí dizendo que estão me servindo. Vocês saem por aí dizendo que eu sou o Deus de vocês. É como se a gente fosse traduzir para hoje. Você sai da igreja num culto maravilhoso, que a gente chora em mensagem pra caramba, né? Em louvor. Na mensagem a gente nem chora, a gente chora de raiva. Mas em louvor a gente é tocado mesmo. Algumas coisas mexem com a gente. E aí quando eu chego no meu trabalho, eu não presto para nada. As pessoas olham para mim e não me veem como servo de Deus. As pessoas olham para mim e nem sabem que eu sou crente. E se sabe, ridiculariza. Imagina se eu um dia chegasse no seu trabalho e perguntasse quem você é, e você não soubesse. Um belo dia, amanhecesse o dia sem fazer nada, sonho com esse dia, chegar no seu trabalho e dizer assim, vem cá, me fala quem é fulano aí no trabalho. O que você acha que a pessoa descreveria de você? O que você acha que as pessoas falariam de você? E ele dizer assim, quem? Sônia? É crente da sua igreja. Rapaz, imagina, o que as pessoas diriam da gente? Se você fosse no meu trabalho, seria melhor, né? Porque primeiro a gente tem que dar o exemplo, né? Se chegasse lá no meu trabalho e dissesse assim, aqui, Léo, fala aí, descreve como o Leonardo é aqui nesse trabalho. O que é que as pessoas diriam a meu respeito? Sabe por quê? Às vezes nós precisamos manter uma relação entre liturgia e prática de fé. Por quê? Porque liturgia não é momento, liturgia é estilo de vida. Às vezes, aí eu entendo, eu critiquei muito o Karl Marx por causa disso, eu critiquei muito. Eu sei que ele não está no céu, ele está no inferno. Mas se um dia eu encontrar com Karl Marx, eu vou pedir desculpas para ele pelo que eu falei mal dele a minha vida quase inteira. Quando ele disse assim, a religião é o ópio do povo. Ele disse isso porque o seu contexto não tinha relação entre liturgia e prática. Ele olhou para o contexto e disse, a religião anestesia vocês. Enquanto vocês estão no momento de liturgia, vocês parecem que são anestesiados. Você sabe o que é ópio, né? O que é ópio? Uma droga. Você injeta e você flutua. Você sai dessa realidade. Você vai contemplar outras coisas. Você vê até Jesus. Você vive uma realidade à parte da realidade. Mas, como qualquer droga, o efeito passa. E aí, aquilo que eu contemplei nos meus pensamentos, passa a ser esquecido e eu volto à minha vida normal. Isso que Karl Marx vai dizer, a religião é o ópio do povo. Anestesia você por algum momento, mas quando você sai daquele momento, você não pratica aquele momento. Então, muitas vezes, nós usamos a liturgia para isso. Para quê? Anestesiar. A gente vem para esse ambiente, a gente fica anestesiado, contempla, vê Jesus. Espero que não, tá? Se você vê Jesus, você está com muito problema. Você vai precisar tomar remédio, se você estiver dizendo que vê Jesus aqui. Você não vai ver. Ou você morreu e não sabe. E está aqui ambulante entre a gente, tá bom? Tente conversar com alguém, ver se essa pessoa te vê. Tá? Porque senão você está perdido. Mas aí a gente, quando sai daqui, isso aqui parece que se perdeu. Eu volto para a minha vida, volto para o meu casamento, eu volto para a minha família, eu volto para o meu trabalho, e não tem relação nenhuma do que eu vivo aqui. Mas a gente canta bonito, a gente toca bonito, a gente prega bonito, a gente atende as pessoas de uma forma belíssimamente, a gente faz tudo muito bonito. Mas quando eu saio daqui, essa beleza se torna um ópio para a gente. É isso que Deus está tentando colocar na cabeça do povo. A armadilha de você ter uma relação, não ter uma relação entre liturgia e prática. Deus está dizendo, viva, senão você vai entrar naquilo que nós chamamos de mãos de sangue. Mãos de sangue. Eu não pratico, mas eu faço todos os rituais bonitinho. Mas quando eu saio daqui, isso não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Irmãos, lembre-se, eu não estou dizendo que você não tem que dar dízimo, não tem que servir a Deus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você faz para cumprir a obrigação, você não vai colher os frutos disso para a sua vida.
Não tem aquelas pessoas que não entendem, porque mesmo sendo servo de Deus, elas não conseguem ser felizes? Andam com um vazio dentro do seu coração e tentam preencher esse vazio com tudo. Por quê? Não há diferença entre liturgia e prática. Porque se houver uma relação entre liturgia e prática, você vai ser pleno. Porque viver com Deus é plenitude. Viver com Deus é felicidade. Viver com Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas, eu consigo ter um equilíbrio. Eu consigo ser cheio. Eu consigo ser pleno. Mas aí, quando não há relação entre liturgia e prática, mesmo que eu pratique tudo que a liturgia me faz, eu ainda vou me continuar sentindo vazio. Não vou conseguir ver as peças se encaixando. Não vou conseguir ver as coisas no lugar. As coisas vão perder sentido para mim. E eu sempre vou estar vazio, vazio, vazio. E vou tentar preencher das mais diversas formas. Porque eu não sou feliz com Deus. Porque eu não consigo mediar a liturgia com a prática, eu não consigo viver isso. E se eu não consigo viver isso, eu não vou ser feliz. Porque quando eu vivo a fé cristã, eu sou preenchido, independente das circunstâncias da nossa vida. É por isso que tem muita gente que está em crise na sua fé. Mas sabe qual é a outra coisa que esse texto vai dizer e vai alertar? Vai só piorando. Versículo 16, ele vai dizer assim... Ele vai dar uma recomendação, aí entra, olha como Deus é misericordioso. É o famoso morde e assopra, não é isso? Deus morde, depois ele assopra. E ele vai dizer, tem uma saída para vocês. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. E ele vai continuar dizendo o quê? Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lute pelo direito das viúvas. O que é que Deus está dizendo para o povo? Arrependimento. Qual é a armadilha que a vida religiosa nos coloca? É viver uma vida sem o exercício do arrependimento. Isso é religião. O que é a religião? A religião diz para você, você pode pecar, depois você pede perdão a Deus. Mas o que é o arrependimento? Se você diz assim para mim, pastor, eu pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, mas no outro dia eu estou praticando a mesma coisa, você nunca se arrependeu. Entende o que é arrependimento? Arrependimento é quando eu peco, que eu erro, e aí eu peço perdão a Deus, mas aí eu luto com todas as minhas forças para não cometer o mesmo erro. Se eu cometer o mesmo erro é porque não houve arrependimento. Eu posso pecar em outros momentos, em outras coisas, mas naquele eu não peco mais, eu não erro mais. Por quê? Porque houve arrependimento. Isso é arrependimento. Não é eu pecar, peço perdão a Deus, está tudo resolvido, no outro dia eu vou lá e erro, e aí a mesma coisa, e eu peço perdão a Deus, e eu passo a semana inteira errando na mesma coisa e pedindo perdão a Deus. Não é arrependimento, porque o arrependimento genuíno transforma a nossa vida e gera mudanças. E essa mudança me impede de praticar o mesmo erro. Vamos pecar em outras coisas, porque somos pecadores e vamos pecar até o final da nossa vida. Porém, o arrependimento me livra daquele fardo, do peso, daquele pecado que tentou me escravizar. Aquele, mas não tem mais poder sobre a minha vida. Aquele eu não vivo mais, aquele eu não vou cair mais. Eu aprendi, então eu me arrependi. Então o que a religião faz conosco? Você pode continuar errando, filho, você depois pede perdão a Deus, está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Você erra, pede perdão, erra de novo, pede perdão. Deus é misericordioso. Mas chega um momento que Deus diz assim, ok, você pode continuar fazendo, mas no momento que você orar, não vai passar desse teto. No momento que você vier cantar, eu não vou receber isso. No momento que você estiver servindo, você vai estar servindo a você, não vai estar me servindo. No momento que você entregar uma oferta, vai ser inútil para a sua vida. No momento em que você vier prestar um sacrifício, isso não vai servir de nada. Porque não há arrependimento. Eu sei que você está orando aí, mas não se arrependeu. Eu sei que você vai, quando sair daqui, você vai pecar, seu infeliz, do mesmo jeito. E vai fazer até pior. Porque não houve arrependimento. Então o que você fez para mim não serviu para nada. Aí eu vou enfrentar uma semana.
E eu digo, como é que pode? Eu fui para o culto, eu ouvi a palavra, eu cantei, e mesmo assim eu estou sentindo um peso no meu coração a semana inteira, e mesmo assim eu não vi nada mudando, eu não estou feliz, eu estou vazio, a vida continua do mesmo jeito. Por que eu me sinto assim o tempo todo? Porque eu não me arrependi. Se eu tiver a oportunidade de fazer, eu faço de novo. Se eu tiver a oportunidade de ferir alguém, eu vou ferir de novo. Se eu tiver a oportunidade de falar mal, eu vou falar mesmo. Se eu tiver a oportunidade de fazer uma crítica pesada, eu vou fazer. Se eu tiver a oportunidade de poder ajudar e não ajudar, eu vou fazer. Porque Deus conhece o nosso coração. E por Ele conhecer o nosso coração, quando nós estamos de joelhos diante dEle, Ele olha para a gente e diz assim, filho, levanta, vai fazer tuas coisas, porque isso não está servindo de nada. Filho, pega teu dízimo de volta, vai gastar com tua esposa, vai comprar uma pizza para tua família, vai pagar uma conta que você deixou de pagar, porque o que você fez não serviu de nada. Porque não há arrependimento. Mas você faz, e por que faz? Porque é culpa. Para a gente sentir mais aliviado, leve. Eu pequei para caramba essa semana, pelo menos eu dei o dízimo. Eu pequei para caramba mas eu fui na igreja. Não tem aquela prática do confessar, né? Você vai lá, confessa, é a cura pela palavra, né? Você vai lá, tem aquele momento que você está carregado, tem pessoa que é carregar demais, gente. É terrível, chega perto de você é peso. Mas aí a pessoa fala, a pessoa se sente o quê? Leve. É isso. É ritual de confessionário. E aí ela acha que Deus agiu. Mas aí ela volta para a vida e ela se enche de novo. Porque não houve mudança de vida. Nós estamos num período em que nós não podemos mais brincar de ser crente. Se você brincou até aqui, você perdeu tempo na sua vida. Nós não temos mais tempo de brincar de ser crente. Ou nós vamos levar Deus a sério, ou a gente vai se arrebentar na vida. Ou a gente vai levar Deus a sério, ou tudo que a gente está fazendo, vai entrar ano, sair ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a gente diz, mas não mudou nada, não mudou porque você não mudou. Se você mudar, as coisas vão mudar. Mas não jogue a culpa nos outros. Entra ano, sai ano, a gente continua do mesmo jeito. Eu tenho 30 anos de igreja e serviu para nada. A gente tem tanto tempo de membro de igreja e não serve para nada. E por que não serve para nada? Porque não há arrependimento. A gente se batiza e continua errando mesmo. A gente faz as coisas e continua sem arrependimento mesmo. Isso serve para quê? Para nada. Eu me enganei essa vida toda. Passei 30 anos na igreja e me senti vazio. Por que isso acontece? Porque eu não servia a Deus. Eu servia a mim mesmo. Eu fiz as coisas para mim. Foi para eu me enaltecer. Para que eu pudesse ver. Para que eu pudesse contemplar. E aí eu brigo mesmo. E aí eu puxo o tapete de quem puder. E aí eu faço um monte de falcatrua mesmo. E aí eu faço um monte de coisas que vão ridicularizar mesmo. Porque não tem arrependimento. E Deus está dizendo, parem de fazer isso. Limpem as suas mãos. Se arrependam. Arrependimento é quando começa o avivamento. Enquanto não houver arrependimento, não há avivamento. Vamos ficar lá, entulhados, sem fazer efeito nenhum. Eu vou usar a ilustração aqui, irmãos, que é para chocar mesmo, tá? Você já viu bosta de vaca? Muitas vezes. Bosta de vaca na rua não serve para nada. Mas ela pode ser útil para quê? Existem muitos crentes que são bosta de vaca. É isso mesmo. E vou repetir. Está gravando, Sam? Cortou não, não foi? Existem muitos crentes que são bosta de vaca. Como assim, pastor? Está apenas no asfalto. A única coisa que ele vai servir ali é para melhorar o pneu do nosso carro. E mais nada, causar prejuízo. Mas quando você pega aquela bosta de vaca, que é muito crente, e coloca para adubar a terra, o que é que acontece? Se torna útil. As plantas vão crescer, vai gerar fruto.
aquilo que era inútil passa a ser útil. Aquilo que não servia para nada passa a servir para alguma coisa. Por quê? Por causa do arrependimento. Aquilo que não servia para nada, Deus diz assim, eu olhei para o seu coração, se arrependeu? Então eu vou pegar isso aqui, que não servia para nada, e você agora vai gerar frutos, vai servir para alguma coisa. O que Deus está dizendo é isso. Lavem-se, limpem-se, removam seus pecados da minha vista, e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, e busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa das viúvas, lutem pelos direitos das viúvas, dos órfãos, se arrependam. Sem arrependimento não há avivamento. Sem arrependimento continuaremos como bosta de vaca. Mas com arrependimento nos tornaremos úteis para produzir frutos, para a glória do Senhor. Eu queria concluir mostrando para vocês a consequência disso. A consequência disso é quando Deus chega no versículo 18 e diz assim, venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, Senhor, falei. Sabe o que é isso? Que se confiamos em Deus e no que Deus está fazendo na nossa vida e em nós, seremos pessoas plenas e venceremos a religiosidade. Precisamos confiar. Quando Deus disse assim para o povo, vamos para o cativeiro, aí o povo começa a questionar, Deus disse, vocês não estão confiando no que eu vou fazer. Tem um propósito de você estar no cativeiro, tem um propósito de eu levar você nesse caminho, tem um propósito, só confie no que eu estou fazendo. E quando confiamos no que Deus está fazendo, nós nos sentimos felizes, porque eu creio que Deus pode transformar a minha vida. Eu creio que eu vou viver pleno, que eu vou viver feliz, que eu vou viver na fartura, mesmo me faltando muita coisa. Que paradoxo a vida cristã, né? É possível viver uma fartura mesmo sentindo falta de muita coisa? Sim. É plenitude. Eu posso não comer carne todo dia. Esse final de semana eu comi, tá, gente? Graças a Deus. E ainda repeti, para a glória do Senhor. E quase que eu trouxe para casa para jantar, para dizer, minha esposa querida, seu aniversário vai ter carne. Quase que eu trouxe. É possível se sentir pleno, mesmo me faltando algo? Sim, porque Deus preenche o vazio do nosso coração. E aí eu me sinto pleno, porque eu venci a religiosidade e passei a viver a minha vida com Deus, não seguindo placas de igreja, não cumprindo rituais. É Deus, Deus acima de todas as coisas. Deus é o Senhor da minha vida, é a Ele quem eu sirvo. Eu sou de Deus. Eu não sou patrimônio de uma denominação, eu não sou patrimônio de uma religião, eu não sou patrimônio de uma igreja, eu sirvo a Deus. E Ele é que merece receber a minha adoração. E aí eu faço a conversão. E aí eu vou me sentir pleno, mesmo faltando muita coisa na minha vida. Que Deus te abençoe. E que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. E nós vamos cantar ao Senhor agora. Eu queria que você fizesse dessa canção a sua adoração a Deus. O seu momento de oração. E se há nesse momento algo na sua vida em que você queira restaurar e dizer, Deus, eu quero ser diferente, é a oportunidade que você tem de reconstruir o seu caminho, de rever, de refletir o porquê você está aqui e o que você pretende fazer com isso.